É hora de homenagem, torcedor. O futebol é realmente emocionante. Uma caixinha de surpresas que permite uma infinidade de histórias únicas. E a trajetória de Fernando Lúcio da Costa é uma daquelas que, mesmo com um fim precoce, será sempre lembrada com alegria, com felicidade, como foi a carreira e a vida de Fernandão, o eterno capitão. Fernando Lúcio da Costa nasceu no dia 18 de março de 1978, na cidade de Goiânia. Filho de Dona Marli e de seu Galdino Costa, ingressou na escolinha de futebol do Goiás Esporte Clube em 1990, aos 12 anos de idade. Mostrou enorme potencial e logo entrou para as categorias de base. E teve início, ali, o elo entre time e atleta, entre instituição e homem. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar. Até o peito me doer, até perder a voz, eu sou Goiás até... Sua estreia no profissional aconteceu no dia 14 de maio de 1995, aos 17 anos, no empate entre Goiás e Rio Verde por 1-1. Jogava como meia atacante, polivalente, de 1,90 m de altura e inteligentíssimo. O primeiro gol da carreira foi marcado no dia 28 do mesmo mês e ano, diante do rival Atlético, em vitória por 4-1. Técnico do Goiás em 95, Hélio dos Anjos fala com a Rádio Bandeirantes sobre o começo promissor de um jovem talentosíssimo. Ele ainda estava totalmente em formação, era acima da média tecnicamente, mas era um garoto, uma criança, né? E o Fernando sempre foi um jogador muito privilegiado tecnicamente, um jogador com alguns detalhes assim impressionantes, né? Em algumas ações técnicas, né? Cabeceio, não precisava nem falar. A chapa dele, a definição de chapa era quase que perfeita. Dali pra frente, o sucesso fez parte da relação entre Fernando Lúcio e o Esmeraldino. Campeões goianos de 1996 a 2000, 5 vezes seguidas dominando o estado. Assim, Fernandão ganhou rapidamente o coração da torcida alviverde. Pelo Verdão da Serra, ainda conquistou o bicampeonato da extinta Copa Centro-Oeste em 2000 e 2001. E em 1999, ajudou a levar o Esmeraldino a outro patamar depois de oscilação e queda. O título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Na campanha, um gol antológico de Fernandão. Em casa, no estádio Serra Dourada, uma pintura de bicicleta contra o Bahia, no empate por 4-4, para mais de 12 mil torcedores presentes. O relato na voz de Edson Rodrigues, o monstro sagrado do rádio goiano. Marquinhos na boca do gol pro Fernandão, bicicleta, que golaço! Que golaço! Torcedor do Goiás, saia do estádio, vá lá fora, vá na bilheteria, compre o ingresso. É o gol mais bonito do campeonato até agora. Golaço do Fernandão, ajeitou no peito, lá em cima, na bicicleta. Silvio Nicoladelli, o Silvio Criciúma, foi testemunha daquela obra de arte. Capitão do Goiás e autor de 2 gols na partida, ele relembra o gol e reverencia Fernando Lúcio da Costa. O gol de bicicleta mais bonito, né, que eu já vi no futebol, foi esse do Fernandão, pelo domínio, pela altura da bola, pelo movimento do corpo, fora da grande área, a bola bate na trave, no alto para entrar, né? A importância do gol no momento do jogo.
Golaço, protagonismo e Goiás campeão brasileiro da Série B pela primeira vez em sua história. Festa só no estádio Serra Dourada, comemorando os torcedores do Goiás do Serra Dourada. É a vibração de toda a galera alviverde, a bandeira. E acabou! Parabéns ao Goiás! Parabéns ao Goiás pela grande conquista! Pelo Esmeraldino, Fernandão anotou 108 gols em 271 jogos. Um verdadeiro ídolo. Em 2001, depois de 8 canecos levantados pelo clube goiano, Fernando se transferiu ao Olympique de Marselha, da França, clube que defendeu até 2004, antes de se transferir para o Toulouse, outro francês. Na Europa, passou a jogar definitivamente como atacante, e com 11 gols em 70 jogos ao longo dos 3 anos, chamou a atenção do Internacional de Porto Alegre. E dali pra frente, é só história. Chegada em 2004 e já com o pé na porta, mostrando que ali começava uma trajetória inesquecível. Fernandão estreou com o manto colorado no dia 10 de julho daquele ano, justamente em um clássico Grenal, predestinado e decisivo. Veio do banco para anotar o gol 1000 do confronto e entrou para a história de uma das maiores rivalidades do mundo. É forte o ataque do Inter, pé direito, suspendeu, Fernandão subiu de cabeça, gol! Para tudo, meu povo! Para tudo, meu povo! Estamos no dia 10 de julho de 2004. São 17 horas 41 minutos. 34 minutos da etapa complementar. Fernandão, o rapaz que é goiano, que veio da França, está fazendo o gol 1000 dos Grenais. Um gol que vai para a história do futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil. Predestinado, Fernandão. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Nas graças da torcida, Fernando Lúcio logo se readaptou ao Brasil e atingiu o auge da sua carreira no Internacional. Campeão gaúcho de 2005, com 7 gols no campeonato, e vice-campeão brasileiro, sendo o segundo melhor jogador da competição. Era um prenúncio do que viria pela frente. Um ano mais tarde, viveria a glória eterna. 2006, marcado na memória e no DNA do Colorado. Título da Libertadores da América e do Mundial de Clubes da FIFA. Um verdadeiro sonho, que contou com o grande cérebro, coração e a alma de Fernandão. Eleito o melhor jogador da Libertadores pela Conmebol, foi também o artilheiro com 5 gols. Decisivo e grande capitão. O centroavante que comandava a equipe e resolvia quando necessário. Foi assim durante toda a campanha. Na fase de grupos foi fundamental no jogo contra o Pumas do México. E no mata-mata o atacante brilhou. Na semifinal, fez o segundo gol do Colorado na vitória sobre o Libertad, na partida de volta no Beira-Rio, e garantiu a classificação à grande final. Vem pro toque de bola, Rafael Sobis para Fernandão, bateu! Fernandão, cheiro do gol colorado! Fernandão para arrepiar, Fernandão para emocionar, para estremecer o gigante de concreto, armado gigante Beira-Rio! Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Pela frente, o atual campeão, São Paulo Futebol Clube, desbancado pela garra colorada. Vitória fora de casa no jogo de ida, e na volta, o brilho que iluminou a noite mágica no Beira-Rio. Fernandão desfilou em campo e contribuiu com 1 gol e 1 assistência para dar o primeiro título de Libertadores da história do Internacional. Cima de Rogério Ceni, pegou, largou na boca do gol, bateu Fernandão, é gol! Do Internacional! Glória do desporto nacional, ó internacional.
Camisa 9. O torcedor que venceu com o clube em campo. Fernandão. Internacional que eu vivo a exaltar. Fernandão cantando o Inter, o hino do Inter. Abraçado, tirando foto. Fernandão, qual foi tua importância, Fernandão, nessa conquista, por favor? Não, fui mais um entre meus outros companheiros que lutaram, que brigaram para ganhar esse título. Comandado pelo técnico Abel Braga, se tornaram ídolos da torcida colorado. E Fernandão era, segundo Abel, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, o jogador dos sonhos. Você falava assim, eu não tenho um jogador, eu tenho um cara que é tudo aquilo que qualquer treinador sonha. Essa variedade de coisas boas que ele sempre traz para o grupo e sempre traz para a equipe. Nunca tem vaidade nenhuma de pensar só nele. Era um gênio tático. Nós mudávamos a maneira de jogar sem substituir. Porque o Fernando, da maneira que ele era atacante, ele era o meio atacante, ele era o meio armador. O adversário às vezes surpreendia, vindo com ou um volante a mais, ou em vez de 2 zagueiros, 3 zagueiros. E nós já tínhamos sempre o plano B, e ele já sabia perfeitamente o que fazer. Às vezes, com 1 minuto, ele já virava para mim, para o banco, tipo, fazer com os dedos 3, ou 2, ou 3 volantes, ele, sabe? Era muito, muito, muito inteligente. Uma absoluta observação tática de um jogo. Como se não bastasse a América, Fernandão e companhia dominaram o mundo. No Mundial de Clubes, nem mesmo o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho foi páreo para a Locomotiva Colorado, capitaneada pelo seu eterno líder. O Inter passou pelo Al-Ahly do Egito na semifinal, antes de bater o Barça por 1-0 com gol de Adriano Gabiru, que entrou no lugar de Fernandão para levar a equipe ao ápice da soberania. E Fernando, mesmo sem ter ido às redes no Mundial, foi fundamental no comando do time para aquele título memorável, como recorda Abel Braga. Porque todo mundo fala que o Abel botou o Gabiru na final do Mundial. Bom, nós sim, claro, trabalhamos muito e bem a parte tática e tal, mas toda essa parte tática começou na nossa parte ofensiva com a presença sempre constante ao lado do Fernando no Thiago Mota, que é onde todas as bolas, quando saiu da defesa do Barcelona, passaram. Fernandão era gigante, na qualidade, na liderança e no coração. Um ser humano do bem, de alma bondosa e cativante, com Hélio dos Anjos, Silvio, o Capita e Abel Braga. O ser humano foi uma das marcas muito positivas que ele teve na sua carreira, e como ser humano todo mundo também o conhece, sabe do histórico dele no Goiás, sabe do histórico dele no Internacional e principalmente junto aos seus amigos e seus familiares. Um gentleman, um cara educadíssimo, parceiro, tirava sua roupa para ceder para alguém se precisasse, dava seu prato de comida para alguém se precisasse. Silvio Niconadelli, meu nome, Silvio Costuma, né, no futebol, ele jamais me chamou por um desses, né? Ele, desde o primeiro dia, ele me chamou de capita, né, de capitão, né, de um cara muito especial, sensacional, querido por todos. O cara não fica o tempo que ele ficou no Inter e se tornar o ídolo que se tornou, a ponto de ter uma estátua com alguns dizeres que explica exatamente aquilo que ele tinha como caráter, aquilo que ele representou. O centroavante também levantou a taça da Recopa Sul-Americana de 2007 e do Gaúcho de 2008. Ao todo, 5 títulos e 77 gols em 190 partidas. Imortalizado como o eterno capitão colorado. Fernandão deixou o Inter em 2008, após o título gaúcho e do torneio amistoso Copa Dubai, para atuar no Al Gharafa do Catar. Em 2009, voltou para o Goiás e em 2010 assinou com o São Paulo. Um ano e 3 dias depois de ser anunciado, Fernandão rescindiu seu contrato com o São Paulo no dia 9 de maio de 2011,
com 8 gols em 39 jogos. E em 19 de julho, pôs fim à sua carreira como atleta aos 33 anos, tendo feito uma só partida pela seleção brasileira, no dia 27 de abril de 2005 contra a Guatemala. Fernandão atuou como dirigente de futebol e técnico do Inter e tinha acabado de iniciar sua carreira como comentarista esportivo. Quando um trágico acidente de helicóptero vitimou ele e mais 4 pessoas a bordo no dia 7 de junho de 2014. Silvio Nicoladelli, Hélio dos Anjos e Abel Braga, cada um com o seu relato de um dia chocante. Estava em casa, meu sobrinho estava trabalhando, né, num período noturno, né, madrugada, e aí ele acessa a notícia e me liga, e aí choca, né, você escuta, acidente, né. E 6 horas da manhã, mais ou menos, eu recebi uma ligação do Omar, desse amigo nosso. E ele já foi me avisando, olha, pode ser que você não está sabendo, mas aconteceu esse problema com o Fernandão. Imagina, né? A gente recebendo aquela notícia, aquilo destruiu todo. Uma nação colorada assim de dor, de um sentimento puro. Aos 36 anos, Fernando Lúcio da Costa deixou o mundo com um legado eterno, que extrapolou os limites da rivalidade, quebrou barreiras e deixou ensinamentos a todos que tenham a oportunidade de conhecer um pouco da sua história. O verdadeiro símbolo de Internacional e Goiás, a verdadeira joia de Dona Marli e de seu Galdino Costa, o pai de Tainá, Enzo e Eloá, uma história realmente singular proporcionada pelo futebol. Fernandão faria 47 anos em 2025, viveu generosamente e foi eternizado pelos seus feitos ao longo da vida. Que ele continue iluminado, aonde quer que ele esteja. Então tenho certeza aí que em algum momento mais pra frente aí eu vou ouvir novamente. Né? E aí, Capica, como está? Com o relato final, Abel Braga. De coração e alma, com amor, respeito e afeto. Ele sinta-se orgulhoso. Só lembrança boa, lembrança de saudade, mas de sentimentos eternos. Do bom caráter, do bom amigo, do bom atleta, do bom profissional, do ídolo. Então ele saber que foi muito pouco tempo, mas quando ele passou aqui, ele deixou o legado dele. Fica bem, cara. Você esteja aí junto do meu filho, do João Pedro. Eu tenho uma foto aqui no meu escritório, que está exatamente ele com 5 anos, se eu não me engano, com a camisa do Inter, chuteira, meia, num treinamento, indo falar com você. Então tem uma sequência dessas fotos. Fernando, você foi demais. Fica bem. Uma homenagem da Rádio Bandeirantes ao Capitão América, o eterno capitão. Sonorização do grande Roger Palme Duarte.